Você já se perguntou se possessões demoníacas são reais? Além dos filmes de terror, existem milhares de casos documentados pela igreja e até por hospitais. Hoje, vamos mergulhar fundo em histórias reais de exorcismo que vão te deixar de cabelo em pé. Prepare-se, porque a realidade pode ser bem mais assustadora que a ficção. Vamos começar com um dos casos mais famosos de todos os tempos, que inspirou o clássico filme O Exorcista. A história real aconteceu em 1949 e envolveu um garoto de 14 anos. Conhecido pelo pseudônimo de Roland Du, tudo começou com barulhos estranhos na casa, arranhões, objetos levitando e a cama do menino tremendo violentamente. A família, desesperada, buscou ajuda médica, mas ninguém encontrava uma explicação. Foi então que eles recorreram à Igreja Católica. Vários padres se envolveram e o processo de exorcismo foi longo e aterrorizante. Os relatos dos padres descrevem Roland falando em línguas que nunca aprendeu, como latim, com uma voz gutural e demoníaca. Palavras como inferno e mal apareciam em sua pele, como se tivessem sido arranhadas por dentro. Durante os rituais, ele cuspia, urrava e exibia uma força sobre-humana, sendo necessário que vários homens o segurassem. Após cerca de 30 sessões de exorcismo, em uma noite, Roland gritou que Satanás o deixaria se ele dissesse uma palavra. Ele então gritou Dominas, que significa Senhor em latim. Depois disso, uma calma profunda tomou conta do quarto e o menino estava finalmente livre. Ele cresceu, casou-se, teve filhos e nunca mais teve problemas. Os padres que participaram guardaram as cicatrizes físicas e psicológicas para sempre. Outra história impressionante é a de Anneliese Michel, uma jovem alemã que nos anos 70 passou por um sofrimento inimaginável. Diagnosticada com epilepsia aos 16 anos, ela também começou a ter visões demoníacas e a desenvolver uma aversão terrível a objetos religiosos. Os tratamentos médicos não funcionavam e seu estado só piorava. Ela ouvia vozes, se recusava a comer e agia de forma violenta. Convencida de que estava possuída, sua família pediu ajuda à igreja. 2 padres receberam permissão para realizar o exorcismo. Durante quase um ano, eles realizaram 67 sessões. As sessões foram gravadas em fitas de áudio e o que se ouve é de arrepiar. Anneliese falava com vozes diferentes, identificando-se como Lúcifer, Caim, Nero, Judas e outros. Ela se contorcia, gritava e se automutilava. Tragicamente, Anneliese morreu de desnutrição e desidratação em 1976. Seus pais e os padres foram acusados de homicídio por negligência. O caso gerou um debate mundial. Foi uma possessão real ou um caso extremo de doença mental agravado pela crença religiosa? O filme O Exorcismo de Emily Rose foi baseado na sua história, mas não pense que isso é coisa do passado. Um dos exorcistas mais famosos do nosso tempo foi o Padre Gabriele Amorth, o exorcista oficial da Diocese de Roma por mais de 30 anos. Ele afirmava ter realizado mais de 160 mil exorcismos ao longo de sua vida. O Padre Amorth não tinha papas na língua. Ele dizia que o diabo está, sim, ativo no mundo e que muitas pessoas que procuravam ajuda psiquiátrica estavam, na verdade, sob influência maligna. Em seus livros, ele descreve encontros diretos com o demônio. Ele conta sobre pessoas levitando, falando línguas antigas e revelando segredos que não teriam como saber. Em um caso, uma pessoa possuída começou a falar inglês perfeito, zombando do padre. Quando ele ordenou, em nome de Cristo, que o demônio se calasse, a pessoa começou a vomitar pedaços de metal e vidro, objetos que não estavam em lugar nenhum do quarto. O Padre Amorth sempre enfatizava a importância de diferenciar problemas psicológicos de possessão real, trabalhando muitas vezes ao lado de médicos. Ele faleceu em 2016, mas deixou um legado e um aviso sobre a realidade da batalha espiritual. E quando a ciência se depara com o inexplicável? O Dr. Richard Gollaher, um psiquiatra formado em Princeton e professor de psiquiatria clínica, é um caso raro. Sendo um homem da ciência, ele era cético. Mas ao longo de sua carreira, ele foi consultado por líderes religiosos para ajudar a discernir casos de possível possessão. Depois de examinar centenas de casos, ele se convenceu de que a possessão demoníaca é real. Um dos seus casos mais notáveis, que ele descreve em seu livro, é o de uma mulher chamada Julia. Durante as sessões, ela entrava em transe e falava com vozes guturais,
revelando informações chocantes sobre a vida pessoal dos membros da equipe do Dr. Gallagher, coisas que ninguém poderia saber. Objetos voavam pela sala, na sua presença. Uma vez, durante uma ligação telefônica, a voz demoníaca assumiu o controle e zombou do Dr. Gallagher, descrevendo exatamente o que ele estava fazendo naquele momento, sozinho em seu escritório. O Dr. Gallagher, um cientista rigoroso, concluiu que não havia explicação médica ou psiquiátrica para o que testemunhou. Era, em sua avaliação profissional, um caso genuíno de possessão. É importante lembrar que a própria Igreja Católica é extremamente cautelosa. Antes de autorizar um exorcismo, é feita uma investigação rigorosa. A pessoa precisa passar por avaliações médicas e psiquiátricas completas para descartar qualquer doença. Apenas quando todas as explicações naturais são esgotadas e a pessoa apresenta sinais clássicos de possessão, menos como força sobre-humana. Aversão ao sagrado, falar línguas desconhecidas e conhecimento de coisas ocultas é que o ritual é considerado... Essas histórias nos mostram que, por trás dos filmes e das lendas, existem relatos documentados e testemunhos de pessoas sérias, de padres a médicos, que enfrentaram algo que desafia nossa compreensão, seja uma manifestação do mal, uma doença mental complexa ou uma combinação dos dois. A experiência de quem passa por isso é de um sofrimento real e profundo. E a coragem daqueles que tentam ajudar, seja pela fé ou pela ciência, é inegável. O que você acha? Acredita que essas histórias são provas de uma batalha espiritual ou manifestações extremas da mente humana? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse assunto tão polêmico. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vamos continuar explorando os maiores enigmas do mundo juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.